Governo federal atualiza a tabela do imposto de renda e você vai ver também. Projeto de lei visa proteger crianças em redes sociais. Vendas no comércio fecharam em alta no ano passado. Santa Catarina é destaque nacional por movimentação de carga nos portos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira com bastante sol, muitas nuvens e, claro, calor aqui no sul do estado. Neste momento, inclusive, a temperatura está em 32 graus aqui em Criciúma. Uma medida provisória do governo determina um novo teto de isenção para o imposto de renda. Agora, pessoas que recebem até 2 salários mínimos estarão isentas do pagamento. O governo federal publicou a medida provisória número 1206 de 2024, que muda os valores da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física e define o teto de isenção, que passará de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. Em prática, quem recebe até R$ 2.824, que é o equivalente a 2 salários mínimos, não vai precisar pagar o IRPF. Isso por conta do desconto simplificado opcional de R$ 564 instituído pelo governo e estimado que, com a decisão, 15,8 milhões de brasileiros estarão isentos do tributo. A União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal afirma que a decisão custará cerca de 344 milhões de reais a mais aos cofres públicos. Já o Ministério da Fazenda, por sua vez, diz que o valor estimado que o governo deixará de arrecadar com a renúncia este ano é de 3 bilhões de reais. E o governo também já prevê a perda da receita de 3,53 bilhões de reais em 2025 e 3,77 bilhões em 2026. O líder governista no Congresso, Randolph Rodrigues, anunciou que o governo deverá tratar da reoneração da folha de pagamento via projeto de lei e não mais por medida provisória. O PL deve ser enviado ao Congresso até sexta-feira. O pronunciamento aconteceu após a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senador Randolph Rodrigues destacou o avanço nas tratativas entre o governo e os parlamentares sobre a pauta da desoneração da folha de pagamento. Nós evoluímos muito no sentido de separar da MP 1202 os temas relativos à desoneração, reoneração. De acordo com Rodrigues, Haddad ainda vai submeter o resultado da reunião com deputados e senadores ao presidente Lula para que haja uma decisão. Para que esse acordo seja validado, é necessário o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e encontro com os líderes da casa marcado para depois do Carnaval. Outros aspectos da medida provisória permanecerão válidos, inclusive incentivos ao setor de eventos e desoneração para municípios. O senador Efraim Filho, autor do projeto que estende a desoneração da folha até 2027, destacou o consenso alcançado durante o encontro com o ministro da Fazenda. Tentar refazer decisão do Congresso Nacional, tendo que se respeitar a adesão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho. Houve a compreensão do ministro, ele levará esse tema ao presidente e se espera até o final da semana, que haja uma possível revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL. E em meio às tensões entre Lira e o governo por conta do orçamento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Planalto vai cumprir o combinado com o presidente da Câmara para 2024. Segundo Costa, serão incorporadas as emendas de comissão no valor de 11 bilhões de reais. Na segunda-feira, durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, Arthur Lira declarou que o orçamento não pertence somente ao Executivo e exigiu que os acordos firmados sejam cumpridos.
e está em tramitação no Senado um projeto que visa proteger as crianças em redes sociais. Isso por conta do tempo excessivo nas telas. Pesquisas apontam que cerca de 70% delas passam pelo menos 3 horas por dia no celular. O projeto de autoria do senador Alessandro Vieira estabelece uma série de regras para proteger as crianças no ambiente digital. Uma das medidas previstas é a proibição de contas para menores de 12 anos. Atualmente, algumas plataformas já estabelecem idades mínimas para a criação de contas. No Instagram, Facebook e TikTok, por exemplo, a idade mínima é de 13 anos, mas as empresas não exigem nenhuma comprovação dessa idade. Deste modo, as crianças acompanham as atividades nas redes, são impactadas por anúncios e outros conteúdos e também geram materiais. O projeto em tramitação no Senado exige que as plataformas aperfeiçoem os mecanismos de verificação da idade e apresentem relatórios à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em caso de descumprimento, as empresas terão que pagar multa de 10% sobre o valor do faturamento no Brasil. Caso a empresa não tenha sede no país, a multa poderá ser de R$1.000 por usuário. O projeto também proíbe publicidade direcionada a crianças e anúncios em meios digitais que tenham intenção de persuadir o público infantil. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá para análise do plenário do Senado. E a seguir, os maiores e os menores salários recebidos pelos brasileiros. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Jesus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque são suave e leve. E a gente aprende lá em Isaías, capítulo de número 10, que o homem muitas vezes ele carrega uma carga sobre si, um fardo sobre si, que ele não vai aguentar. O homem não aguenta. Jesus, ele veio para libertar, para abençoar, para tirar a carga da religiosidade, enfim, da maldição, para abençoar o homem. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus, ele chama a pessoa. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta para ele, né? E abrir a porta, às vezes a casa da pessoa está vazia da alegria, está vazia de outras coisas, e Jesus quer ir lá para completar aquilo que está faltando. Talvez tem tudo, mas não tem aquela presença de Deus. Então Jesus vai, bate na porta. Aquele que ouvir a voz dele e abrir a porta, Jesus entra na casa. E aí a Bíblia diz que ele ceia com a pessoa e a pessoa ceia com ele. Quando o Zaqueu teve a vida transformada, a primeira coisa que foi abençoado foi a casa dele. Coloque isso no teu coração. A nossa transformação vai levar coisas boas para dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar cobrando o filho, a mulher, o marido. Tem que haver uma transformação na nossa vida. Então a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus, ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo, é grátis! Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo, disponível para Android e iOS. Olá,
Olá, minhas amigas mulheres que vencem. Eu me chamo Ivonete Santos e estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Romanos. Isso mesmo, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Minha amiga, nesses dias tão difíceis, a qual nós estamos passando, estamos vistos muitas injustiças, mas de uma coisa eu posso te dizer, nós temos que esperar no Senhor, porque a justiça do homem, ela pode ser falha, mas a de Deus não é. Portanto, se você está sofrendo alguma injustiça, chegue-se diante do Senhor, derrama teu coração, fala com Ele, porque para Ele nada é impossível. Amém? Porque nos dias de hoje nós precisamos de muita fé. Que fé é essa? Fé na palavra do Senhor. Amém, minha amada? Fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. O governo tem 10 mil servidores em cargos considerados obsoletos. São datilógrafos, açougueiros e até vaqueiros. E eles não ganham mal, não. Também recebem salário com dinheiro dos nossos impostos alguns profissionais como afinadores de instrumentos musicais e eletricistas de espetáculo. Algumas funções até já foram extintas, como a de datilógrafos, eliminado em 2018. Mas quase 2 mil servidores estão na folha de pagamentos neste cargo. E não faltam exemplos. O portal de transparência mostra que um operador de máquina de lavar pode ganhar até R$4.000. Já os recreadores, que são responsáveis por promover atividades que integrem pessoas num determinado local, recebem cerca de R$7.000. Para os especialistas, o melhor jeito de resolver tudo isso é reestruturando as carreiras de Estado. Ao colocar os servidores com atribuições menos específicas, é possível que até mesmo com a extinção de uma carreira sejam capazes de atuar em diferentes órgãos públicos. E quem permanece muito tempo no governo pode aumentar bem o tamanho do holerite. Nos últimos 25 anos, a remuneração de alguns servidores, com destaque para quem exerce cargo de gestão ou liderança, subiu até 60% acima da inflação do período. Com isso, o limite salarial para eles aumentou mais de R$10.000. Os vencimentos base dessa classe só foram superados pelos auditores fiscais da Receita Federal. Eles passaram de R$20.000 para R$30.000. Mas essas quantias astronômicas poderá chegar ao fim. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a discussão sobre os supersalários será um dos temas centrais da reforma administrativa. Ela afirmou que é necessário entrar num acordo sobre os limites impostos pelo teto. Ela estava se referindo ao Poder Judiciário, onde hoje a remuneração máxima é de pouco mais de R$40.000, mas com as gratificações recebidas, principalmente por juízes e membros do Ministério Público, pode chegar a quase R$200.000. Por falar em salário, o CAGED divulgou uma lista com os 100 empregos de menor e maior remuneração com carteira assinada no país. A categoria mais bem remunerada do país quando falamos de trabalho formal é a do diretor de crédito, exceto o imobiliário, que tem um salário médio de R$ 47.700. Pelo menos é isso que apontam os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos vencimentos praticados em 2023. Ainda compõem as primeiras colocações nesse ranking diretores de outras áreas, como de mercado de capitais e risco de mercado, por exemplo, cujos salários superam os R$30.000. Gerentes de tecnologia, engenheiros e médicos ainda estão entre os 100 profissionais mais bem pagos. Em contrapartida, 9 ocupações tiveram um rendimento mensal menor que o salário mínimo em vigor. Os apresentadores de festas populares tiveram o menor salário, R$ 936,60.
R$2,07 por mês no ano passado. Também estão na lista os gandulas, agentes indígenas de saúde, professores de terapia ocupacional e pequenos produtores e trabalhadores rurais. Os dados do CAGED são coletados das empresas e incluem somente quem trabalha com carteira assinada, ou seja, os informais não entram na lista. O salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.037,94 em 2023. Vale lembrar ainda que, apesar do Brasil ter gerado pelo menos 1 milhão de empregos no ano passado, a faixa entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio foi a responsável por esse crescimento, enquanto as contratações que pagam mais de 2 salários mais demitiram do que contrataram. E mesmo com incertezas, os números da pesquisa mensal do comércio mostrou que as vendas fecharam 2023 com alta de 1,7%. O levantamento apresentou que o setor de hiper e supermercados foi o que mais contribuiu para esse crescimento. É preço que sobe, desce e o brasileiro segue acumulando dificuldades para comprar em qualquer segmento do comércio. E essa condição é expressa nos levantamentos da pesquisa mensal do comércio. O estudo, que é gerido pelo IBGE, deixa isso muito claro. Desde 2020, durante a pandemia, o varejo tem alternado entre perdas e ganhos. O segundo semestre de todos os anos, geralmente, é o momento em que o brasileiro mais aquece o mercado por conta de 2 datas importantes, como a Black Friday em novembro e o Natal em dezembro. Mas todo mundo precisa se alimentar e os hiper e supermercados seguem sendo os principais segmentos do comércio. Dessa forma, sua influência sobre as vendas foi ainda maior neste ano, com um consumo pouco diverso por parte das famílias. Quem também ajudou no aumento nos números do comércio foram os shopping centers. O setor registrou um faturamento recorde de quase 195 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 1,5% em relação a 2022. O Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024 mostrou que a quantidade desses empreendimentos em solo nacional subiu para 639. O que também aumentou foi o número de lojas, que atingiu mais de 121 mil unidades, o que ajuda, de certa forma, a aquecer ainda mais esse setor econômico. Mesmo com esses números expressivos, o faturamento não alcançou as expectativas informadas no começo de 2023, quando se previa um recorde de quase 220 bilhões de reais. Para 2024, a melhora no ambiente macroeconômico, com a queda dos juros e da inflação, leva o setor varejista a começar o ano otimista. Por outro lado, os segmentos mais dependentes de crédito ainda não deram declarações ou sinais de recuperação. Santa Catarina é destaque na economia nacional por ser o estado da região sul com a maior movimentação de carga nos portos. Em 2023, bateu um novo recorde, ficando acima da média do país. Santa Catarina atingiu um número bastante expressivo com a movimentação de cargas nos portos. Apesar de ter sofrido com as mudanças climáticas e uma série de impasses ao longo do ano, quase 62 milhões de toneladas passaram pelo estado. Mesmo diante de algumas adversidades, as questões climáticas, com a paralisação das operações, o fechamento da boca da barra do complexo portuário de Itajaí, o impedimento das operações de contêineres por mais de 2 semanas, a ausência de movimentação portuária no porto de Itajaí, que é um porto tradicionalmente que bateu recordes e com destaque no cenário nacional. Então, mesmo diante de todas essas adversidades, Santa Catarina apresentou números extremamente interessantes. Batemos recordes históricos na movimentação no porto de Imbituba e no porto de São Francisco do Sul, que são 2 portos com delegação estadual. Os dados apurados pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, confirmaram que o estado cresceu 11,4% em comparação a 2022, enquanto o crescimento nacional foi de 6,86%.
Hoje nós estamos com uma movimentação próxima de 21% de toda a movimentação nacional. Quer dizer, um estado com um pouco mais de 1% do território nacional movimenta cerca de 21% de toda a movimentação de contêineres do país, o que representa cargas de maior valor agregado. O Porto de São Francisco do Sul se destacou com mais de 16 milhões de toneladas, figurando entre os 7 maiores do Brasil. Outro destaque está no sul do estado. O Porto de Imbituba movimentou 7,7 milhões de toneladas. Para este ano, um dos planos do estado é investir nos projetos ferroviários. Uma das missões que foi colocada pelo governador Jorginho Melo para a nossa secretaria é tirar definitivamente do papel os projetos ferroviários. O nosso objetivo é que a médio e longo prazo possamos ligar todas as regiões produtivas de Santa Catarina a todos os portos catarinenses e também a malha ferroviária nacional. Para 2024, a expectativa para o comércio nos portos é de alta. Nós unimos o setor produtivo ao setor público, fomos inúmeras conversas, reuniões, trabalho realizado, e esse resultado é fruto de muito trabalho, do empreendedorismo do setor portuário catarinense, setor da logística, e eu tenho certeza que ao longo de 2024 esses números irão impressionar ainda mais. Vamos continuar batendo os recordes, melhorando a movimentação em todos os nossos portos. E a seguir, Criciúma segue invicto dentro de casa no Catarinense. As pessoas que observam você têm que ver que você está no controle, que você não é mais aquela pessoa abalada, abatida, desesperada, triste, cheia de medo, cheia de dúvida. Não, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, por causa dos seus amigos e colegas, nós traduzindo isso aqui, por causa das testemunhas que nos cercam, como diz lá em Hebreus, né? Estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho, que haja paz em você. Que as pessoas olhem para você e vejam que você está crendo no milagre, no controle da situação, firme na fé, e aí Deus vai abençoando a sua vida. Porque as pessoas estão abaladas, estão aflitas, desesperadas, mas você está seguro na rocha que é Jesus. Você sabe que Ele está dirigindo e abençoando você, sim ou não? Então, por causa dos seus irmãos e amigos, que haja paz em ti. Por causa do teu filho, do teu casamento, da tua empresa, da tua igreja, que haja paz em você. Porque uma pessoa que tem paz, irmãos, é porque ela chegou num nível de fé que ela sabe que Deus está operando na vida dela. Então ela trabalha em paz, ela faz as coisas do cotidiano, tudo em paz, sabendo que Deus está dirigindo. Diga graças a Deus. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, não mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 18, parte A, diz assim a Santa Palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, lança fora o medo. Minha amiga, esse amor que nós
nós temos que ter é no Senhor Jesus. Ele sim nos ajuda, Ele sim nos dá a direção, Ele arranca de nós todo medo, todo fracasso, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa vida espiritual para com Ele. Amém? Fica aqui essa santa palavra no teu coração, que você possa guardar ela no teu profundo, no mais íntimo da tua alma, que com certeza você vai ser abençoado. Fica aqui meu abraço em nome de Jesus. Em Criciúma, a plataforma digital Telesaúde atingiu a marca de 200 mil atendimentos em 14 meses de operação. O serviço abrange 24 unidades básicas de saúde no município e o objetivo é agilizar e facilitar os atendimentos dos criciumenses. A Telesaúde oferece de forma remota, desde agendamentos de consultas médicas e odontológicas até troca de receita de medicamento. Para ter acesso aos serviços, basta enviar uma mensagem para o número 48 3445 8400 por meio do WhatsApp. Mudando de assunto, como todo feriado, as pessoas aproveitam a folga para viajar. E nos próximos dias, a estação rodoviária de Criciúma espera o aumento de 50% na venda de passagens. A partir desta sexta-feira, a movimentação de passageiros aumenta aqui na rodoviária de Criciúma. Isso por conta do feriado prolongado de Carnaval. E sobre isso eu converso agora com o Marcelo Fernandes, ele que é gerente de operações da Roteiros do Sul, empresa que administra a rodoviária de Criciúma. Marcelo, o que vocês esperam em relação ao número de passageiros para o feriado durante esse ano? Então, a nossa expectativa nesse feriado de Carnaval é um aumento aí da demanda em 50%. Isso principalmente na sexta-feira, no sábado e no retorno de terça e quarta-feira. Em números, isso dá aproximadamente quantos passageiros? Nós temos um acréscimo de movimento na rodoviária em torno de 4 mil pessoas nesses dias, um acréscimo, né? Para que essas pessoas, tanto as pessoas que estão saindo de Criciúma e as que estão chegando também de Criciúma. E da onde que elas costumam vir as pessoas? Então, a gente tem alguns carros extras já chegando a partir de amanhã, vindo de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e Florianópolis. As pessoas que preferem, né, não ir para o litoral e sim retornar para suas casas, as pessoas que trabalham, né, fora de Criciúma. Então a gente está esperando um aumento aí, né, desses 50%. Além das pessoas que vão sair daqui para buscar o litoral de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, também as pessoas que vão chegar aqui em Criciúma também. E qual que é a orientação para quem vai viajar, mas ainda não comprou a passagem com relação à documentação? O que essa pessoa precisa saber? Primeiro, a pessoa se antecipar, né, para ela comprar um horário ideal, né, e também a poltrona, né, melhor confortável para ela. E também a pessoa apresentar o documento de identidade, um documento com foto, né, e também para que os menores, né, acompanhados, né, ou desacompanhados, a autorização de viagem, que isso é emitida pelo cartório para as viagens interestaduais. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Então, essas são as orientações, informações a respeito das viagens durante o Carnaval aqui na rodoviária de Criciúma. Voltamos ao estúdio. O Campeonato Catarinense 2024 chegou à 6ª rodada. O Criciúma, líder da competição, segue invicto dentro de casa. E o jogo de ontem teve um marco bem importante. Na noite dessa quarta-feira, o Tigre venceu o Barra por 1-0 no estádio Heriberto Wilson. O único gol da partida foi de Felipe Viseu, aos 9 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Criciúma se estabiliza na liderança do Catarinense com 15 pontos. A gente sabia que a gente ia ser muito pressionado nesse estadual, até para obter rendimento, então eu sinto que teve uma evolução de vários jogadores, alguns ainda em desequilíbrio, e vai ter uma evolução que é o normal, mas em ritmo de jogo vários já estão com esse time, né? No entanto que a gente tem sido assim, muito controlado o jogo todo praticamente, poucas oscilações durante o jogo, então isso que é o importante. Com a partida desta quarta, Tencati se tornou o técnico com mais partidas seguidas pelo clube. São 121 jogos no comando do Criciúma desde que chegou ao time em 2021. Isso o coloca como um dos treinadores mais longevos no futebol brasileiro atualmente.
E a gente falou lá atrás até com o Anselmo de 5 jogos e virou 4 temporadas, né? O presidente Guedes, depois aí na sucessão do Anselmo, nos abraçou, sempre passou confiança, hoje nos presenteou, né? Então temos uma parceria aí com o Alex hoje no trabalho interno, com todos os profissionais, o Wilson que está desde o começo com a gente. Então assim, se essa marca que nós temos hoje é derivado do trabalho da equipe. Então agradeço a comissão técnica, jogadores, todos os profissionais em todas as áreas, porque suporte não é só meu, não é só o Tencate. Então por isso que eu sempre falo, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Então aqui no Criciúma não existe eu, existe nós. O próximo desafio do Criciúma será na segunda-feira, dia 12, contra o Avaí. O duelo estava previsto para este sábado, mas por questões de segurança relacionadas ao feriado de Carnaval, teve que ser adiado. O confronto acontece na Ressacada, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando que essas e outras notícias você confere através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. E depois, às 4, vem a Hora da Graça para fechar essa programação. Até amanhã!